TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quero agradecer a presença da vereadora Mariana Conte aqui comigo, compondo a mesa. Já passo a ela para fazer a sua saudação inicial. E esta é uma reunião da Frente Ambiental e o objetivo desta reunião é justamente dar um retorno a você que nos acompanhou no dia 21 de outubro, quando realizamos um seminário para discutir a questão ambiental da cidade e também a Lei 207, que prevê a ampliação do perímetro, com a sua alteração proposta pelo PLC 88, que tramita na casa, também está condensado ao relatório. Quero esclarecer que esse é um relatório preliminar. Até quarta-feira nós estamos assumindo o compromisso de entregar o relatório final, ao presidente da Câmara e encaminhar aos órgãos competentes e agradecer a todas e todos que colaboraram para que este relatório e o seminário pudesse acontecer. Então, a frente é composta pelos vereadores, mas também pelas entidades e por cidadãos que têm interesse em debater esse tema do meio ambiente na cidade. Vereadora Mariana Conte, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença, suas considerações, sua saudação inicial. Boa tarde, presidente aqui da comissão e dessa reunião, vereador Cecílio Santos. Quero cumprimentar aqui também a assessoria do vereador Paulo Búfalo, nossa assessoria aqui, o Dene, que está nos auxiliando, o Edivaldo também, que está acompanhando aqui nos auxiliando, e todos os funcionários também que fazem essa sessão, essa reunião possível. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Entendo que é importante essa devolutiva sobre o seminário que aconteceu, os encaminhamentos, se ele vai tratar do relatório, né? E que, na verdade, o grande desafio agora é a gente conseguir que o seminário, o relatório que ele produziu e todas as ideias, as demandas, sejam de forma instrumentos aí para a gente mudar o cenário que a gente está vendo na cidade de Campinas, né? Eu entendo que isso é muito oportuno, a existência dessa frente parlamentar, porque está todo mundo sentindo na pele o que são os efeitos nefastos da emergência climática, né? Nós temos aí passado um calor como nunca vimos, né? E a gente sabe que se isso atinge todo mundo, algumas pessoas são mais atingidas, pessoas que trabalham, que têm um trabalho no sol, que trabalham, né, que exercem uma série de atividades que não têm possibilidade de ter acesso a um ar-condicionado, as pessoas que moram nas regiões menos arborizadas da cidade, que são exatamente as regiões mais periféricas, que são a população que não tem acesso à água, né, como, por exemplo, população em situação de rua, os idosos, as crianças que estão mais suscetíveis à questão da desidratação, enfim, a todas as consequências de saúde desse processo climático. Eu acho que a gente não é uma questão para o futuro, é uma questão para agora, né? Então, isso que tem sido muito discutido, que os ambientalistas têm apresentado, é uma questão que nós temos que lidar com toda a seriedade que esse cenário exige. Depois nós vamos tratar mais detidamente sobre a Lei 88, a Lei 207, mas eu entendo que é muito oportuno a constituição desse seminário, do relatório e a própria existência dessa frente parlamentar. Muito obrigado, vereadora. Com certeza, a senhora tem toda a razão. A questão climática e os chamados eventos extremos, não dá para a gente organizar um plano, esperar. A situação está ocorrendo agora. Então, a prefeitura, os órgãos competentes precisam de tomar medidas para já. Não dá para a gente esperar, né? E é nesse sentido que o seminário se desenvolveu. Esta primeira parte do relatório que nós vamos apresentar, aliás, antes de apresentar o relatório, quero cumprimentar o Danilo, que é ali da região dos Amarais, onde tem também problemas sérios ali no córrego Quilombo, enfim. Enfim, a cidade de Campinas tem essa questão dos córregos que não é bem cuidados. E isso também gera dificuldades, problemas para os moradores daquelas áreas do entorno, né? Bom,
Eu também cumprimentar a assessoria do Paulo Búfalo. Bem-vindo, viu? O companheiro sumiu o nome. Robenildo, seja bem-vindo. Essa primeira parte do relatório, e eu quero mais uma vez esclarecer que é um relatório preliminar, visto que a transcrição ainda nós não recebemos totalmente, mas ele está todo gravado, nós temos todo o conteúdo, né, e não vamos perder nenhuma sugestão, nenhuma proposta. Até porque nós podemos contar com uma saudação da deputada estadual Maria Elo, e também do secretário executivo da Frente Parlamentar Ambientalista, que é coordenada pela deputada da Assembleia Legislativa, que é o secretário executivo da frente, deixa eu achar o nome aqui dele. Estava a Eleusina, o Ari, Maria Helena, Carlos Henrique, que nos trouxe várias sugestões, o senhor Carlos Henrique, que é o secretário executivo da Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de São Paulo, várias sugestões. E todas essas sugestões estão condensadas, inclusive essa primeira parte do relatório que está sendo colocado é justamente a apresentação que cada um dos que compuseram a mesa na parte da manhã fizeram. E pode passar, Deni, para o próximo slide. E está exatamente a fala do Carlos Henrique, que é da Frente Parlamentar Ambientalista da Assembleia Legislativa. E o objetivo nosso é justamente estabelecer essas conexões com a Frente Ambientalista da Alesp, com o Ministério Público, com atores que vão nos ajudar a monitorar, porque esse é o papel principal da nossa função, de fiscalizar, mas também não só fazer o processo de fiscalização, como nós fizemos no seminário também, juntar essas propostas. Foram muitas as propostas, nós vamos ver ao final do relatório, que já está condensado aqui, cerca de 65 sugestões que foram feitas. Então, são várias, em vários âmbitos, né? Por isso, nessa devolutiva, prestando contas, né, do seminário e apresentando esse relatório preliminar, nós queremos que a sociedade saiba que a Câmara está atuando nessa questão, né, a Frente Parlamentar está atuando nessa questão. Tá certo? Aqui, as falas dos que compuseram a mesa, nesse segundo slide. O terceiro slide, Dani, que vai discorrendo sobre as propostas que eles apresentaram. Não é? O Ari Fernandes, que é arquiteto e urbanista, também trouxe aí uma contribuição. Segue, Dani. E isso, depois que os representantes da mesa fizeram as suas contribuições, foi aberto para que os representantes ali presentes pudessem também colocar seu ponto de vista, concordando, discordando dos que estavam à mesa e fizeram as suas apresentações. Segue, Dani. Então, as questões estão brevemente condensadas, tinham representantes de conselhos, da sociedade civil organizada, de estudiosos, né, desse tema, e isso tudo está aqui registrado. Pode seguir, Dani? Eu acho que esse é um dos penúltimos, se não me engano, né? Que é a segunda mesa que houve na parte da manhã, das 10h30 ao 12h30, que foi coordenado pela vereadora Guida Calisto. Isso é importante a gente esclarecer que a comissão, né, a Frente Ambientalista, ela tem essa prerrogativa. Não só a Frente Ambientalista, as frentes que estão aprovados, estão funcionando na Câmara, elas têm a prerrogativa de serem coordenadas pelos vereadores, mas abre a possibilidade da participação do cidadão. Então, se você não participou do seminário, mas tem interesse no tema ambiental e quer discutir com a gente, mande um e-mail para mim, para a vereadora Mariana, para o vereador Paulo Búfalo, ou qualquer um dos componentes da Frente Ambientalista, que a gente incorpora o seu contato e vai te chamar para as próximas reuniões. Naturalmente, nós vamos parar para o recesso, mas voltando do recesso, nós vamos dar sequência, dar continuidade aos trabalhos. Pode seguir, Dani.
mais um que eu acho que é o último mesmo, né? Todas esse descritivo que nós quisemos apresentar as contribuições que nós recebemos, tá, pessoal? Então, pode seguir. Veja que tem gráfico que está ali colocado, mas nós não colocamos aqui ainda, porque nós queremos fazer um anexo com essas tabelas. Tá? Pode seguir, Deni, que eu queria chegar no final, onde tem a apresentação dos tópicos, que são, digamos assim, os encaminhamentos, né? É isso. Então, a partir daqui, tem os encaminhamentos que foram sugeridos, tá certo? São vários, como eu mencionei, cerca de 65, alguns, obviamente, é da nossa alçada, outros não, mas a frente tem a prerrogativa de discutir isso internamente e fazer as tratativas, os encaminhamentos. Assim como fizemos e estamos fazendo em relação ao PLC 88, que faz aí a alteração da Lei 207, que, no entendimento do conjunto da Frente Ambientalista, a Lei 207 deveria ser revogada e não remendada, né, por assim dizer, com o PLC 88. Mas eu quero passar a vereadora Mariana Conte para fazer aí a explanação sobre o PLC 88 e a Lei 207. Vereadora. Tá bem. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que no seminário foi discorrido com profundidade o tema, que já é um tema que tem... É um tema que não é novo na cidade de Campinas, mas é um tema que veio com muita força a partir do processo de aprovação do plano diretor. Cecílio, eu vou ser muito sincera aqui, porque eu acho que é importante que a gente diga as coisas da forma como elas são. Na minha opinião, a gente está em curso na cidade de Campinas um crime ambiental sem precedentes, que não diz respeito apenas a uma lei, mas é todo um projeto que está se colocando em curso, um projeto econômico, político, que está vindo com várias etapas, desde a discussão do plano diretor da cidade de Campinas, passando, e isso começou lá no governo Jonas, mas que o prefeito Dário dá continuidade. Então, é a Lei 207, são resoluções que vão sendo aprovadas uma após a outra. Eu vou dar aqui um panorama geral, mas a gente poderia destrinchar e entrar em vários temas, porque está vindo... É uma coisa... eu acho que aqui, no caso, está prevalecendo a lógica onde passa boi, passa boiada, que foi exatamente a síntese do que foi a destruição ambiental que a gente vivenciou nos anos do governo Bolsonaro, que, infelizmente, o Dário, o Tarcísio dão continuidade. A Lei 207, ela foi uma decorrência do plano diretor que apontou a necessidade ou a possibilidade de expansão do perímetro urbano na cidade de Campinas, e que exigia lei específica. Então, a lei complementar 207, a lei específica para fazer essa ampliação do perímetro urbano. Veja, o próprio documento técnico que foi contratado pela prefeitura, que foi pago pela prefeitura para fazer o diagnóstico do plano diretor, apontava a não necessidade de ampliar o perímetro urbano na cidade de Campinas. Nos últimos 60 anos, o perímetro urbano na cidade de Campinas foi ampliado em mais de 1000%. Existem vazios urbanos por toda a cidade que, se a legislação, se a Constituição Federal, se o Estatuto das Cidades fosse de fato aplicado, se a prefeitura tivesse intenção de aplicar os instrumentos urbanísticos, esses vazios urbanos que deveriam, pela legislação, cumprir sua função social, poderiam ser utilizados e absorveriam, é mais do que suficiente para absorver o crescimento populacional da cidade de Campinas nos próximos 60 anos. Então, não existia necessidade. Ao mesmo tempo, o documento técnico apontava que a ampliação do perímetro urbano na cidade de Campinas segue a uma lógica econômica perversa, que, na minha opinião, existe uma perversidade. Qual é a lógica econômica perversa? É
o ganho econômico, a lucratividade, porque quando você tem uma área rural e ela se torna urbana, isso valoriza a área, proporcionando ganhos astronômicos para quem realiza essa operação, para os proprietários que fazem essa operação. Ao mesmo tempo, representa um custo gigantesco para a cidade. Por quê? Porque quando você amplia o perímetro urbano, a infraestrutura, ainda que os loteamentos forneçam asfalto, saneamento, enfim, essas coisas, mas creche, saúde, uma série de serviços públicos são fornecidos pelo município. E as pessoas que estão nessas áreas, com toda a legitimidade, transporte público, por exemplo, o transporte público da cidade de Campinas é caríssimo. Um dos motivos é porque é uma cidade espraiada, é uma cidade que é difícil locomover, é longe. É uma cidade que é longe. Quem pega ônibus, sai lá do Ouro Verde e vem para o centro da cidade, sabe muito bem como é se deslocar pela cidade de Campinas. A tarifa é uma das tarifas mais caras do Brasil por vários motivos. Um deles é por conta desse projeto de cidade espraiada. Então, ou seja, essa expansão, ela representa uma privatização dos lucros e a socialização do custo. Toda a cidade ganha com isso. Toda a cidade paga o custo disso. Paga o custo disso por meio do orçamento público, dos impostos que são arrecadados, do IPTU, que de tempos em tempos temos aumento da arrecadação, e tem pagado com isso. Eu trouxe ontem na tribuna, e eu acho que é importante, porque o índice da FIPE apresentou, teve uma reportagem mostrando que Campinas é a 5ª cidade mais lucrativa para os investimentos dos fundos imobiliários e a 13ª cidade com imóvel mais caro, custo médio dos imóveis mais caros, aluguel mais caro do Brasil. Ou seja, e tem um índice da FIPE mostrando que em 2 anos o custo do aluguel ampliou mais de 54% na cidade de Campinas. Então, quer dizer, hoje a gente teve uma elevação do custo do aluguel de mais de 54%. Isso faz... E aí isso desmonta uma mentira que foi contada durante a aprovação do plano diretor, qual era a mentira? A maior disponibilidade de imóveis, ou seja, a cidade de Campinas ser uma cidade atrativa para os investidores, para os investimentos, para os empreendimentos, vai aumentar a oferta de imóveis e isso vai reduzir o custo da moradia. Nós questionamos isso, porque essa para mim, eu sempre falo que é o mito utópico da lei da oferta e da procura. Não é assim que funciona, porque o mercado imobiliário é um mercado monopolizado que quem controla os preços é um pequeno grupo de fundos de investimento imobiliário e que fazem, na medida que tem interesse de investimento, vão fazer o custo da moradia subir. Então, nós estamos vivenciando um problema da falta de moradia, aumento do custo do aluguel e o aumento da moradia precária. E a expulsão de amplos setores da população para áreas cada vez mais precarizadas e, ao mesmo tempo, uma precarização dos serviços públicos. A gente vai enfrentar agora o debate do orçamento, que está se discutindo que teve queda na arrecadação, mas essa queda na arrecadação está ligado à isenção da outorga onerosa do direito de construir, diminuição da alíquota dos grandes barracões, está ligado a uma série de medidas econômicas que foram feitas, perdão de grandes devedores, incentivo dos devedores, que os grandes devedores devem IPTU para a cidade. Ou seja, todo um projeto econômico para tornar a cidade atrativa para os investimentos, para os investidores, para a especulação imobiliária, transferindo o custo disso para o conjunto da população. É nesse contexto que entra a Lei 207, que permite a expansão urbana na cidade de Campinas, em toda a área rural. A área rural da cidade de Campinas, ela é onde se concentram as nossas áreas verdes. As áreas verdes que são responsáveis pela recarga hídrica. A única fonte de abastecimento de água da cidade de Campinas é o rio Atibaia, que fica dentro da APA de Campinas e que está sendo extremamente pressionada pelos condomínios. Isso foi uma coisa que foi apontada no relatório e no seminário. As áreas verdes que fazem a regulação térmica, se isso na medida em que esse
crime ambiental sem precedentes vai se consolidando na cidade de Campinas, nós vamos ter uma elevação cada vez maior da temperatura da cidade de Campinas. Se já é uma realidade que as áreas menos arborizadas, com menos árvores urbanas, já têm um clima ainda mais quente, isso pode ser uma realidade em toda a cidade de Campinas, porque nós fazemos parte aqui de um processo do que começa na APA de Campinas e pega Circuito das Águas, Baixa Mogiana e tudo mais. Essa área aqui, ela é fundamental para o controle térmico, para o controle do ciclo de evapoprecipitação, enfim, para todo o ciclo que nós temos de chuva, inclusive. Então, a expansão imobiliária nas áreas verdes de Campinas vai prejudicar o abastecimento hídrico, vai intensificar a desertificação, que é um cenário que nós estamos enfrentando em nível nacional. Pela primeira vez, o Brasil tem deserto. A umidade da Caatinga chegou à umidade das áreas desérticas. Então, a política de expansão da especulação imobiliária da cidade de Campinas, da prefeitura, está permitindo isso. Vejam, a 207 precisa ser revogada. A 207 ela é um crime ambiental. E a Lei 88... Pesquisando aqui sobre a Lei 88, que foi uma lei que o secretário municipal do Verde apontou como sendo uma lei que vai dar garantias, enfim, ambientais, etc. e tal. A Lei 88 é interessante porque está disponível para todo mundo que possa consultar no site da Câmara. A Elo, que é uma associação das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano da cidade de Campinas, uma associação de empresas que fazem loteamento, fez uma solicitação à prefeitura que mudasse o artigo 7º da lei. O artigo 7º da lei dizia que ficava vedado os loteamentos em áreas verdes. Espera aí, deixa eu... Aqui. Oi? Áreas de alagamento, áreas verdes. Está aqui, peraí, eu vou pegar aqui que eu quero colocar. Áreas de preservação, áreas de mata, áreas de suscetibilidade a problemas geotécnicos, ou seja, áreas de deslizamento, que são áreas que não podem ser ocupadas para finalidade urbana. E aí, isso aqui é uma fala, eu estou aqui, é do Paulo Sérgio Oliveira, que é da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, eu quero reproduzir aqui. Eles trazem, no documento que eles protocolaram, uma fala do técnico da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, agora foi desmembrada a secretaria, mas eu acho que é importante numa audiência pública que aconteceu antes no processo de tramitação da Lei 207. Eles falam, o Paulo Sérgio Oliveira fala assim: certamente, todas as áreas que estão adequadamente mapeadas são áreas de preservação, áreas de mata, áreas de suscetibilidade a problemas geotécnicos. Essas áreas não podem ser ocupadas com finalidades urbanas. Elas têm necessidade de serem recuperadas. E, no caso dos parcelamentos de solo, serem destinadas à composição de áreas verdes urbanas ou áreas de sistema de lazer dos loteamentos. Então, a Elo, baseada nessa fala técnica da prefeitura, enfim, porque a gente sabe que a técnica não é neutra, né? Mas numa fala de um técnico da prefeitura, apresentou a demanda de se alterar o artigo da 207 que vedava o loteamento nessas áreas e tornava restrito. Restrito de que parâmetro? Qual parâmetro? Então, a Lei 88, basicamente, ela flexibiliza, ela apresenta a possibilidade de que se faça loteamentos em áreas de mata, áreas de preservação, áreas de alagamento, enfim, etc. e tal. Para que, veja, e aí o que coloca é que essas áreas de preservação, áreas verdes, elas vão se tornar áreas verdes urbanas, ou seja, cercadas
pela cidade, e não é à toa que o secretário apontou, né, que a 180 metros de uma área de APP poderia ter um prédio de 37 metros. É isso que diz a Lei 200, a Lei 88. Ou áreas de lazer dos loteamentos. Então, vai ser aquela coisa que o loteamento utiliza a APP, área verde, como marketing propaganda. Venha morar do lado de uma área verde. Valoriza o loteamento, sem se preocupar na conectividade, sem se preocupar na zona de amortecimento, sem se preocupar na fauna e sem se preocupar com a recarga hídrica, porque, Vanzina, você tem uma área, a área de APP, ela é APP por um motivo, porque ela está ligada a uma série de tanto a conectividade que acontece, né, entre as próprias áreas, mas a conectividade dos lençóis freáticos, das áreas de abastecimento hídrico. Então, vejam, é isso que a Lei 88 apresenta. Chama a atenção que agora, dia 14/11, foi publicada uma resolução da Secretaria de Planejamento criando a Secretaria de Planejamento, ela criou o que ela chama de áreas de inundação, segundo o IPT. O IPT fez um estudo, eu vou pegar aqui direitinho os elementos, é uma resolução conjunta da Secretaria Municipal do Verde e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eles, segundo por meio de um estudo do IPT, eles fizeram o que é o estudo Delimitação de planície de inundação do rio Capivari e afluentes no trecho percorrido pelo curso de água no município de Campinas. Esse foi um estudo que o IPT fez. E aí, nessa resolução, eles instituem o que eles chamam da delimitação de planícies de inundação e suas áreas inundáveis, né? Então, ele cria uma resolução. Contudo, a partir do dia 14/11 de 2023 agora. Contudo, nessa mesma resolução, fala que os lotes oriundos de parcelamentos de solo decorrente das glebas cadastradas antes da publicação da resolução elas não seriam restritas a essas áreas inundáveis. Então, ela está abrindo para que, antes, elas publicaram uma resolução criando, digamos assim, regulamentando essas planícies de inundação. Mas os lotes que solicitaram, que foram cadastrados, que solicitaram as glebas que foram cadastradas para solicitar loteamento antes da resolução, não seriam enquadradas nessa resolução. Eu quero... Tese da demarcação. Peraí. Glebas com processo de cadastramento finalizado até a data de publicação desta resolução. Na verdade, não se aplica às seguintes situações. 1. Glebas com processo de cadastramento finalizado até a data da publicação dessa resolução. Então, essa resolução não se aplicaria aos glebas cadastradas até o final da publicação dela. Lotes oriundos de parcelamento do solo decorrentes de glebas cadastradas a partir de uma resolução de 2016, etc. Ou seja, essa resolução ela permite o loteamento em áreas consideradas inundáveis pelo IPT. E aí coloca que, na verdade, a questão é que a prefeitura teria que comunicar os interessados. O que a prefeitura precisa fazer é comunicar os interessados. Então, comunicar o responsável do loteamento que aquele loteamento está numa área considerada de inundação. E veja, isso é uma questão que não apenas
vai criar a situação de possíveis enchentes, inundações, mas as áreas de inundação têm que ser preservadas porque elas também são recarga hídrica. Então, assim, são resoluções que vão acontecendo, uma depois da outra, que, no limite, todas elas são decorrências dessa Lei 207, dessa expansão do perímetro urbano, desse crime ambiental sem precedentes que a cidade de Campinas está vivendo. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre a Lei 207. Entendo que a gente precisa... É papel nosso alertar a cidade, é papel nosso... fazer com que a cidade compreenda o que está acontecendo. O prefeito Dário Saad fez uma publicação recente no seu Instagram, apontando que fez um acordo com o governo do Estado, com a Secretaria de Habitação do governo do Estado, para acelerar loteamentos. Eles estão colocando prazo para loteamento ser autorizado em 6 meses na cidade de Campinas. Então, é uma articulação do prefeito Dário Saad com o governador Tarcísio para ampliar os loteamentos na cidade de Campinas sobre o custo da devastação ambiental e do encarecimento do custo de vida na cidade de Campinas. Então, são consequências nefastas que esse projeto de uma cidade voltada para os negócios financeiros, para a especulação imobiliária, tem colocado em curso. Não é alarmismo, é a realidade, infelizmente. Às vezes parece uma distopia, é fato, mas, infelizmente, é isso que está sendo colocado, que são as decorrências dessa Lei 207 e da Lei 88, que visa alterar a Lei 207 e que vai vir para a pauta da Câmara em breve. É isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com certeza, esse alerta nós precisamos dar, né? E, sem dúvida, a Lei 207 ela já foi uma flexibilização do plano diretor. E agora há mais uma proposta de flexibilizar aquilo que já era flexível, né, para atender uma parte de interessados que se dizem empreendedores da cidade. Então, é preciso a gente ter muita calma, muito cuidado, muita cautela, porque a água é um bem finito. E Campinas só tem um lugar onde capta água para distribuir para a cidade toda, que é justamente essa região da APA, né, Souza, Joaquim Egídio, e é justamente nessa área onde se quer flexibilizar do já flexível. Por isso, esse alerta que a gente faz. Eu quero agradecer a vereadora Mariana Conte, aqueles que estão aqui presentes, as assessorias nossas aqui, a TV Câmara, o Cerimonial, e a você que nos acompanha. Mande um e-mail para a gente, para a vereadora Mariana, para mim, para o vereador Paulo Búfalo, a vereadora Guida Calisto, ou qualquer um outro vereador que esteja compondo a comissão, a Frente Ambientalista. Junte-se a nós nessa luta, porque em qualquer ponto da cidade você usa água. E a água de Campinas ela é captada num único ponto, que é essa área de Souza Joaquim Egídio, justamente onde está sendo proposta essa flexibilização. Como disse a vereadora, nós não queremos fazer alarmismos. Nós queremos que o debate seja feito com respeito à natureza, com respeito às futuras gerações, né? E queremos que uma cidade como Campinas, que é a sede da região metropolitana e que propagandeia ter muitas árvores, ter uma situação que se chama sustentável, de fato seja, e não se faz de conta. Tá certo? Mariana, suas considerações finais, por favor, vereadora. Não é isso. Eu entendo que nós temos que lutar para que essa lei não aconteça essa mudança. Temos que lutar para que a Lei 88 não faça essa alteração. Tem muitas alterações que seriam necessárias na Lei 207. A Lei 207 tem incoerências, seriam necessárias alterações, mas não é essa alteração que é a verdadeira necessidade de mudança na Lei 207. E entendo que é necessário que a gente mobilize, é necessário que as pessoas saibam, é necessário que a gente faça o alerta, que a gente, enfim, fale para a cidade o que está em curso, o que está em risco, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão vivendo na pele as consequências dessa ganância destrutiva,
que, infelizmente, tem orientado as políticas urbanas, as políticas rurais no Brasil e também na cidade de Campinas. Obrigado, vereadora. Obrigado a você que nos acompanha. E dizer que o relatório nós vamos fechá-lo, será entregue ao presidente da Câmara, encaminhado ao prefeito e aos seus secretários, e também ficará disponível na página da Câmara como contribuição do seminário, dos técnicos, das pessoas que participaram, e que você pode consultar, você pode depois replicar, inclusive, desde que, claro, cite a fonte, né? Obrigado a todos, grande abraço. Encerro aqui esta reunião da Frente Ambientalista da Câmara Municipal de Campinas. TV Câmara, Campinas.